Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Contribuições genéticas. Considera-se que os nórdicos e os pleiadianos têm aparência humana, mas na verdade são os humanos que têm aparência nórdica ou pleiadiana, já que já existia antes. É claro que os nórdicos contribuíram para a composição genética da raça humana, assim como os pleiadianos e muitas outras raças extraterrestres. Chamamos essa raça de deuses do Monte Olimpo. Refere-se aos Anunnaki, residentes de Nibiru, e algumas inserções de certas raças reptilianas, no início, foram contribuidores notórios. Cada um deles deixou sua marca nos humanos. Os nórdicos são altos e parecem fisicamente fortes, com formas que muitos na Terra poderiam considerar ideais. No entanto, essas características atuam nos humanos na forma de genes recessivos, e não são dominantes. Os pleiadianos deram uma contribuição muito significativa, e isso reflete-se na disposição gentil de muitos humanos. A textura leve de grande parte da humanidade reflete a contribuição pleiadiana. Os zetas fizeram contribuições genéticas periódicas para a forma humana como a conhecemos hoje. Nossas contribuições foram principalmente na área de desenvolvimento cerebral, interconexão neurológica e pontos de comunicação. Os genes específicos para alcançar estes avanços foram extraídos da nossa própria genética e inseridos. Tem havido alguma especulação de que as raças asiáticas teriam recebido de nós uma contribuição genética, devido ao formato amendoado de seus olhos. Mas existem muitas raças humanoides que têm olhos fendidos, incluindo os nórdicos, e os genes que afetam a forma dos olhos não estavam entre as nossas contribuições para a raça humana. Os sírios não deram nenhuma contribuição à genética humana, pois existem vários pontos de incompatibilidade entre a sua forma física e a forma humana. A sua contribuição teria causado tantos problemas quanto aqueles que teria resolvido, e havia outras fontes para essa contribuição que não apresentavam conflito. Se esse tipo de incompatibilidade não existisse, os sírios teriam contribuído, pois certamente queriam participar. A raça humanoide do planeta 12, Nibiru, a quem chamamos de deuses extraterrestres do Monte Olimpo, Anunnaki, reflete-se em humanos que têm uma aparência quase crua e com capacidade de desenvolvimento muscular extremo. Esta raça é notável não só pelo seu físico, mas também pelo seu caráter agressivo, uma raiva que continua incessantemente até que a causa da raiva desapareça. As suas guerras nunca são resolvidas numa mesa de negociações, nunca. Os ancestrais reptilianos estão muito bem distribuídos entre os humanos, e são reconhecidos de forma mais notória pela necessidade de estrutura e ordem em suas vidas. Aqueles humanos que colocam os detalhes da sua vida diária acima do impulso de se conectarem com outras pessoas ao seu redor estão expressando esta herança genética. A família do homem. A grande família do homem não é o que os humanos tendem a acreditar, na medida em que incluem generosamente todas as raças do mundo. A grande família do homem estende-se bastante dentro do universo. Tem havido muita informação canalizada sobre este tema, o que tem sido de grande interesse para leitores ávidos em todo o mundo. Como se relaciona essa grande família e quais seriam as diferenças? Na verdade, existem mais semelhanças do que diferenças. O mesmo poderia ser dito das raças humanas da Terra.
e mesmo dos diferentes gêneros. Alinhando todas as características, as diferenças são inferiores a um ponto percentual. Mas o que se nota são as diferenças, por isso vamos nos referir às diferenças. Os humanos foram adaptados para viver na Terra, que possui características diferentes de outros planetas. A Terra tem grandes animais carnívoros, e se eles não tivessem tido a capacidade de entrar em modo de fúria cega, num acto final de defesa, grupos de homens primitivos simplesmente não teriam sido capazes de sobreviver. Em essência, um único homem primitivo, geralmente um macho dominante, teria que assumir a posição de defesa contra o ataque de um animal, enquanto os demais corriam em direção à segurança. Na maioria dos casos, o macho dominante foi devorado pelo animal. Nas sociedades humanas, muitas vezes parece que há um excesso de machos para fins de acasalamento, especialmente tendo em conta que alguns machos parecem conseguir ter tantas fêmeas quanto desejam. Mas historicamente não houve excesso de machos, uma vez que os machos eram regularmente eliminados. Quando as fêmeas da tropa se reuniam, em torno do macho mais forte, do mais feroz, do mais irritadiço, não era sem razão. Esse era o homem que teria que enfrentar o golpe por eles, quando as coisas ficassem difíceis. Outros mundos foram mais benignos e o humanoide, que ali se desenvolveu, é mais plácido. Os Pleiadianos e os Lirianos têm esse temperamento plácido, e alguns humanos têm essas características, como resultado de suas contribuições genéticas. Mesmo assim, existem outros mundos que apresentaram ambientes mais hostis que a Terra, e os humanoides neles instalados tiveram que se adaptar a essas condições. Os Sirianos são uma dessas raças, assim como os humanoides do planeta 12, Anunnaki. Qual foi a hostilidade que eles tiveram que enfrentar? Nos mundos de Sirius, como existem muitos planetas natais para esta raça, há uma escassez de alimentos proporcionalmente ao número de Sirius. Ao contrário da Terra, que tem grandes animais carnívoros, nos mundos sirianos não houve uma eliminação sustentada de habitantes, e a sua população foi inacerada. Como resultado, os sirianos sobreviventes são belicosos, possessivos e dominadores. Os outros morreram de fome. No planeta 12, Nibiru, houve uma situação semelhante, dado que este planeta descreve uma longa viagem longe do Sol, e embora gaste a sua própria energia para manter uma iluminação suave crepuscular, enquanto viaja através do espaço escuro, a vegetação lá não cresce em abundância e uma de suas plantas é para eles estimulante, como uma espécie de hormônio do crescimento, e quem tocou naquela planta ficou mais forte com mais vitalidade. A batalha, até o extermínio do oponente, é a regra geral no planeta 12. O desenvolvimento intelectual também seguiu um caminho, que está de acordo com o ambiente em que os humanoides viveram. Os nórdicos são intelectuais a ponto de excluir outras atividades, e por boas razões. O seu planeta apresentava um mundo sem grandes carnívoros, contra os quais se defender, mas onde a produção de alimentos exigia grande cooperação e planeamento cuidadoso. Então os traços de acuidade mental e cooperação, em vez de independência, eram a chave para a sobrevivência. Como resultado, eles trabalham em estreita colaboração, e discutem problemas a tal ponto que outros humanoides os consideram ridiculamente detalhados. Os Pleiadianos e os Lirianos necessitaram de um mínimo de atividade mental para sobreviver, e é por isso que não são reconhecidos como gigantes no uso de suas mentes. Nós, os Zetas, também desenvolvemos as nossas impressionantes capacidades mentais devido ao ambiente em que vivemos, no qual os nossos mundos sofreram com a pouca iluminação e os escassos recursos alimentares, mas as lutas entre nós por comida não foram suficientes. Fomos obrigados a traçar formas de aumentar nossas fontes de alimentos, e também aprender a colaborar nisso. Em outros aspectos, como a vida atrativa e a longevidade, não há tanta diferença entre as raças humanoides como se poderia pensar. Existem algumas pequenas variações. Quando uma corrida acontece no quarto, a densidade aumenta naturalmente a longevidade, pois o espírito carrega um peso maior, literalmente,
em proporção ao corpo e, portanto, tem uma influência maior. O impulso sexual nos humanos tende a ter maior variabilidade do que em outras raças humanoides, onde há alguns humanos que nem pensam em sexo enquanto há outros que são obsessivos. A nossa sexualidade também era poderosa, mas era homogênea, assim como a sexualidade dos habitantes do planeta 12, Anunnaki. Os plácidos pleiadianos e os lirianos só acham o sexo atraente quando ninguém tem objeções, como no caso daquele casamento feliz em que os sogros estão muito entusiasmados, e todos os amigos aprovam. Se houver alguma objeção, eles se abstêm, sem grande problema. Eles são capazes de manter seu gênero no armário. Fonte: Zetatalk. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até